Fala pra mim uma coisa. Você já pensou que sabia tudo sobre um certo assunto, né? Conta pra mim. E depois você viu que não era bem assim, que você não sabia tanto e na verdade você até pensou que sabia praticamente nada sobre esse mesmo assunto. E mais do que isso, em alguns casos você continuou estudando, adquirindo conhecimento e você viu que na verdade, só depois de todos esses dois sentimentos você viu que estava aprendendo de verdade. Pois é. Isso se chama efeito Dunning-Kruger e você passou por ele, exatamente assim. Você tem um pico, uma euforia, depois você tem um pico de desinstabilidade, você tem uma desconfiança de si mesmo e depois, só depois disso, você realmente aprende. Esse é o chamado efeito Dunning-Kruger e ele está muito ligado com aquilo que a gente chama de síndrome do impostor. Mas onde é que entra a matemática nisso tudo? Bom, o efeito Dunning-Kruger, criado por Dave Dunning e Justin Kruger, é um efeito estudado lá por meados de 1999, em que esses dois pesquisadores estudaram mais ou menos com várias pessoas e coletaram dados e viram aquilo que elas entendiam como conhecimento e realmente conheciam ou não, e aquilo que elas achavam que sabiam. Então essa relação, que pode ou não ser entendida matematicamente, forma aquilo que a gente chama de uma relação de conhecimento por autoconfiança, descrita por essa curva aqui, quando a gente coloca na horizontal aquilo que a gente chama de conhecimento e na vertical a autoconfiança. Matematicamente, a gente pode imaginar como uma função y igual a f de x, tudo bem? Onde a função y, ou f de x, como preferirem chamar, é aquilo que a gente definiria como a sua autoconfiança quando você está estudando alguma coisa. E x, aquilo que a gente vê na horizontal, é como se fosse o seu verdadeiro conhecimento, ou quanto mais você sabe sobre o assunto. Bom, para a gente entender melhor o assunto, vamos viajar dentro dessa curva. Para a gente viajar dentro dessa curva, a gente tem que imaginar o seguinte: imagina que você sai do zero, zero conhecimento, zero autoconfiança, e você começa a aprender sobre esse assunto. E quando você está começando a aprender, você tem uma grande euforia, você começa a entender algumas coisas e, obviamente, na medida que o seu conhecimento avança, a sua autoconfiança aumenta. E você aumenta até chegar nesse ponto específico, esse pico dessa curva. E esse pico é um pico muito perigoso, chamado pico da estupidez. Mas por que ele é chamado pico da estupidez? Porque a sua autoconfiança está muito grande em relação ao conhecimento que você adquiriu. Você andou pouco em relação ao conhecimento, mas aumentou demais a sua autoconfiança. Isso acontece quando a gente estuda qualquer assunto, pode ser de matemática, como as coisas que eu mostro aqui no canal, pode ser de qualquer outro assunto em que a gente realmente ainda viu pouco. E o pouco que foi visto foi entendido. Acontece que a gente começa a pensar que a gente sabe absolutamente tudo sobre esse assunto. Mas deixa eu te contar o segredo, a gente não sabe absolutamente tudo sobre nenhum assunto. E esse pico é chamado pico da estupidez, o que faz com que a gente se sinta realmente mais do que aquilo que a gente sabe. Tudo bem? Continuando, quando a gente começa a estudar mais, a gente acaba se dando conta de que aquilo que estamos estudando tem muito mais a ser descoberto. E a nossa autoconfiança começa a diminuir. E aí vem aquilo que a gente chama de uma baixa incrível, uma depressão muito forte, e a gente chega nesse outro pico, nessa parte bem baixa, e essa parte é aquilo que todo mundo conhece por síndrome do impostor. A síndrome do impostor, se vocês pararem para pensar, quando a gente atinge um certo conhecimento, que já está aumentando, a gente descobre também que aquilo que está sendo estudado possui muito mais coisas do que a gente viu até então. Então, o que está acontecendo aqui é uma relação muito clara de descobrir que o assunto a ser estudado é muito mais amplo do que parece e o seu conhecimento continua crescendo, mas ele não está crescendo na velocidade que você descobriu que esse assunto tem. Então, a gente acaba pensando, não sei nada, você já passou por isso, eu também, todos nós passamos por isso. E muitas vezes, na síndrome do impostor, a gente faz o quê? A gente abandona esse estudo ou abandona a parte de querer adquirir conhecimento sobre esse assunto. Então a síndrome do impostor é muito perigosa, mas a gente passa por ela. E eu vou te falar como a gente passa por ela agora. Bom, para passar da síndrome do impostor é muito simples. Você tem que entender que, de fato, existe muito mais do que você estudou até o momento, muito mais a ser aprendido, mas você precisa acreditar que você está estudando da maneira correta e tudo está indo bem. É aí que entra o seu conhecimento sendo aumentado, sendo adquirido, e ele começa a se tornar quase que linear. Você começa a subir por essa linha, que não é bem uma linha reta, e essa linha vai subindo até você ver que o aprendizado está proporcional, quase que linearmente, com a sua autoconfiança. Você começa a adquirir um certo conhecimento e na mesma proporção você vai se sentindo mais confiante sobre aquele assunto. E aí, é exatamente aí que você está realmente aprendendo. Isso é o efeito Dunning-Kruger.
Tá? E quando a gente vai subindo, 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 cada vez mais a gente vai aumentando a nossa confiança. Mas a parte mais legal de tudo isso é que a gente nunca chega lá naquele pico do começo, o famoso pico da estupidez. A gente sempre mantém essa diferença. Quando a gente mantém essa diferença, a gente ainda está sendo humilde e cada vez mais aprendendo sobre esse assunto. Tá bom, tudo isso é muito legal. Mas se você parar para pensar pelo título desse vídeo, cadê a matemática envolvida em tudo isso? Pois é, quando Dunning-Kruger estudaram esse efeito, eles colocaram essa curva de uma maneira um pouco experimental. E a gente para pensar assim, tá, mas vem cá, será que existe matematicamente uma curva, ou melhor, uma equação, ou melhor, uma função especificamente y de x ou f de x, como você preferir, que modele essa curva? Eu parei para me perguntar isso também, e eu comecei a ir atrás. E até o momento eu não achei nenhuma. Não é que não existam, só um pouquinho. Eu só estou dizendo que eu, no momento, não achei nenhuma. Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar, será que eu consigo colocar fatores ou expressões matemáticas que comecem a se aproximar da curva Dunning-Kruger, ou a curva do efeito Dunning-Kruger? Foi isso que eu pensei. E a primeira curva que eu comecei a pensar, vamos tirar essa curva da tela aqui, e vamos colocar aqui uma curva, ou a primeira das curvas que eu tive a ideia. Quando eu comecei a pensar, eu pensei, será que se eu colocasse exponencial de menos x quadrado eu teria alguma coisa parecida? E de fato eu começo a ter pelo menos uma curva parecida. Só que ainda está muito longe daquilo que tem. Porque ela, por exemplo, não começa em zero, porque ela, por exemplo, decai muito rápido e não tem aquela volta na subida, né? E a gente fica pensando, matematicamente, isso não tem uma correlação muito clara. Mas quando a gente começa a inserir alguns valores ou alguns fatores diferentes, como, por exemplo, se eu pegasse o x e multiplicasse por e na menos x quadrado, eu já começo a ter uma curva um pouco diferente. E essa curva um pouco diferente já me faz ter uma ideia mais parecida daquilo que é o efeito Dunning-Kruger. Mas de qualquer forma, essa curva parte do zero, sobe, tem um pico e desce, não sobe mais. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Pelas pesquisas e pelo efeito Dunning-Kruger, essa curva deveria voltar a subir. E aí eu comecei a me perguntar, será que se ela subisse com uma reta ou com alguma função tipo polinomial, se eu colocasse, por exemplo, x na p e fizesse com que esse p fosse um valor ali um pouquinho menor do que 1 e começasse a aproximar e ver o que ficaria, eu teria esse efeito aqui na curva. E na verdade, depois de muito pensar, eu vi que na verdade a gente podia trocar esse x na p por logaritmo natural de x. E a gente tem uma aproximação bem melhor. E para melhorar, por último ainda, eu coloco um fatorzinho, um número multiplicado na frente. Vou colocar e elevado a 2. E a gente tem essa expressão como uma expressão final, que quando vocês plotam, e quando eu plotei, eu também tive exatamente aquilo que vocês estão pensando agora. Uma curva que modela o efeito Dunning-Kruger. Então, matematicamente, se a gente parar para pensar, eu tenho x sendo o meu conhecimento e toda essa expressão resultada aí na minha autoconfiança de todo esse processo. Mas para terminar aqui, para não dizer que é só isso, eu vou parar e vou pensar duas coisas com vocês. A primeira, se a gente imaginar aquele famoso pico da estupidez que acontece para um certo valor de x, que é aquele momento que a gente acha que sabe tudo, pois é, mas enfim, a gente não sabe, e se a gente marcar o pico lá de baixo, que é aquilo que a gente chama de da síndrome do impostor, a gente vai ver que, na verdade, a diferença entre esses dois picos tem um certo valor. Isso dá para fazer com cálculo quando a gente, por exemplo, pega a nossa expressão, deriva igual a zero, para achar máximos e mínimos. Isso é bem fácil de fazer. E mais do que isso, é muito interessante, quando a gente fizer isso com essa conta que eu coloquei aqui, com essa expressão que eu descobri, você vai ver que, na verdade, o conhecimento que você tem que adquirir para chegar na síndrome do impostor é quase 2 vezes o conhecimento para chegar no pico da estupidez. Então você passa por muita coisa até realmente aprender. E se a gente colocar mais, ou for mais a fundo, a gente tem que andar mais ou menos aí umas 7 vezes em termos de conhecimento para realmente chegar numa autoconfiança quase igual àquela do primeiro pico. Só que agora com muito conhecimento. Então realmente, pessoal, quando a gente precisa estudar alguma coisa, a gente tem que estudar bastante para só então ter realmente confiança sobre aquilo. Se você estudou pouco, e se você já está confiante, toma muito cuidado, você pode estar no pico da estupidez. E mais do que isso, né? Toma muito cuidado também para não se achar um impostor, porque isso é muito comum, você vai passar por isso. Esse processo é estudado, já foi feito. O efeito Dunning-Kruger é real e ele existe. Então, na verdade, passar pelo sentimento da síndrome do impostor, matematicamente, por essa equação, a gente consegue ver que ele é necessário, inclusive, para que a gente possa seguir nessa curva de autoconhecimento quase linear, aumentando, e que assim tudo vai dar certo nos nossos estudos ou em qualquer coisa que você queira aprender. É assim que funciona. A gente só precisa passar por todo o processo. Mas me conta aí, diz aí nos comentários, você já se sentiu assim? Então, matematicamente está comprovado. A gente consegue modelar por essa equação. O efeito Dunning-Kruger existe e a equação está aqui.
até segunda ordem, até mostrem que é diferente, mas essa aqui funciona muito bem, tá? A gente se vê no próximo vídeo.